o mínimo que você tem que saber no ensino médio sobre orações e como elas se relacionam por subordinação. Primeiro você tem as orações coordenadas, que são orações com sentido completo entre si. Você tem orações... O que é uma pessoa coordenada? É uma pessoa que é desenrolada, uma pessoa que se organiza, uma pessoa que se vira sozinha. Uma oração subordinada, ela é como uma pessoa subordinada, que também precisa de outra para realizar um sentido completo, realizar uma ação. E no caso das orações, são como pessoas, só que o objetivo das pessoas pode ser vários. O objetivo da oração é sempre o mesmo: entregar uma ideia, entregar uma informação. As orações coordenadas, elas não se misturam com as subordinadas. As orações coordenadas, ou elas estão sozinhas, ou elas estão com outras orações coordenadas também. Por exemplo, uma oração coordenada. Aliás, vamos começar com um par logo. Um par de orações que são coordenadas. Orações que, se eu separar, elas vão ter sentido completo. Vou dar um exemplo. Ele comprou um carro e também vendeu uma moto. Ele comprou um carro. Vou chegar pra você, assim, no jantar e vou dizer, ele comprou um carro. Você vai perguntar quem? Mas eu já disse, ele. Eu já tenho um sujeito nessa oração. Essa oração tá completa. Ela exerce sentido completo, por mais curta que ela seja. E também vendeu uma moto. E também vender uma moto também faz sentido. Como são duas orações com sentido completo, elas não precisam uma da outra, nenhuma precisa subordinar a outra. Você tem um par de orações coordenadas. As orações coordenadas, elas são classificadas em vários tipos. E as subordinadas também. Mas para o vídeo ficar mais curto, para não passar 20 minutos aqui, vamos resumir em duas: as orações aditivas e opositivas. Acontece que, nas orações coordenadas, para você classificar elas, você precisa olhar nas conjunções. A conjunção, ela vai praticamente entregar qual é o tipo de oração coordenada que você está analisando. Na frase, João comprou um carro e também vendeu uma moto, não é o mesmo que dizer, ele fez uma coisa e também fez outra coisa. E também ele acrescenta mais uma ideia. Ele dá uma ideia que vai acontecer um evento e acontecer o outro também. Aconteceu um evento mais o outro. São orações aditivas, tá? A segunda oração adiciona algo à primeira. As orações adversativas, de novo, eu vou pegar um fenômeno que é o mesmo, vou pegar a mesma frase, vou apenas mudar a conjunção integrante. O que é a conjunção integrante? A conjunção integrante é o que liga uma oração coordenada com a outra, tá? E ela entrega também o que uma oração coordenada, como ela se classifica com relação à outra. Aditivas, apositivas, opositivas, concessivas e por aí vai. Agora, se uma oração com sentido completo vem com outra que não tem sentido completo, essa oração deixa de ser coordenada e se torna uma oração principal. Uma oração principal, ela só vem junto de uma subordinada, e uma oração subordinada só vem junto de uma principal. Porque se a principal estiver sozinha, ela não tem outra que vá contratuar com ela. Ela deixa de ser principal e se torna coordenada. E uma oração que é subordinada, se ela for solta numa frase sem oração principal, sem outra que tenha sentido completo, ela simplesmente não vai fazer sentido. Não é interessante que eu chegue pra você e diga, se não chover. Se não chover o quê? E daí? Como assim? Eu vou chegar pra ti e vou dizer, por isso não iremos à praia. Ué, por que nós vamos à praia? Agora, se eu disser, se não chover, iremos à praia. Iremos à praia? Vamos lá. Quantas orações eu tenho aqui? Se não chover, iremos à praia. Quer saber quantas orações tem no período? Conta os verbos. Quanto mais verbos tiver, vai ter o mesmo número de orações em um mesmo período, em uma mesma frase. Na frase que eu citei para você, você tem o verbo chover e tem o verbo iremos, o verbo ir. Esses dois, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Agora eu vou separar essas orações em duas. Se não chover é uma, iremos à praia é outra. Eu vou chegar pra ti, hoje de manhã, você acabou de acordar, tá tomando café da manhã, e eu vou dizer, iremos à praia. Você fala, tudo bem, vamos à praia. Aí, eu vou chegar no dia seguinte e vou dizer, se não chover. Você vai olhar pra mim e dizer, se não chover o quê? Entendeu? Você precisa de uma oração que tenha sentido completo. Pra ter uma oração que se subordina, eu vou precisar de outra que complete o sentido dela. A oração, se não chover, é subordinada à oração iremos à praia. Porque se não chover, você vai fazer o quê? Não sei. Você precisa de outra para complementar seu sentido. Próxima oração. Choveu muito.
por isso não iremos à praia. Você percebeu que antes eu só precisava olhar a conjunção integrante para saber o que uma oração fazia com a outra? Nesse caso das subordinadas, uma conjunção às vezes não vai ser o suficiente. Às vezes eu vou ter que ver o contexto em que as orações elas se relacionam. Vou ter que interpretar de forma mais intrínseca. E assim como as coordenadas podem ser aditivas ou positivas ou várias outras, as subordinadas elas também têm essas variações. A primeira que eu te mencionei, se não chover, iremos à praia. Se não chover é uma oração subordinada de condição. Ela exerce uma condição para que a principal ocorra. A próxima, choveu muito, por isso não fomos à praia. Choveu muito é uma oração, tem o verbo choveu, por isso não fomos à praia. Também é uma oração porque tem o verbo fomos, de outra vez o verbo ir, só que em outra variação. Qual é a oração principal? A oração principal é choveu muito ou é por isso não fomos à praia? Por isso não fomos à praia, você vai perguntar, a pessoa vai te perguntar, não fomos à praia pelo quê? Aí tá aí uma oração, aí percebe que é uma frase que vai exigir uma resposta para ter sentido completo, vai exigir outra. Por isso que, dessa vez, choveu muito é a oração principal, por isso não fomos à praia é a oração subordinada. A primeira exercia a função de condição. Essa oração subordinada, ela indica o quê? Ela indica causa, tá? É uma oração que se relaciona com a outra com a ideia de causa. Se eu dissesse, por exemplo, não fomos à praia porque choveu muito. É outra, só que dessa vez com sequência, tá? A princípio vai ser meio fácil de confundir, mas fazendo questão, resolvendo exercício, procure edições do Enem anteriores, que esse assunto vai se tornar mais natural para você. Basicamente era isso. Um forte abraço.